Bom dia, turma! Tudo bom? Que essa bela segunda-feira seja muito iluminada e muito produtiva para todos nós, tá? Então é isso aí, pessoal. Segunda-feira é um dia da gente começar falando de alguns assuntos diferentes, né? Então, assim, além da prática que a gente está trazendo com essa série Como Montar Sua Oficina, nas segundas-feiras, como no fim de semana é mais difícil eu conseguir fazer algumas coisas na prática, fazer barulho aqui na oficina, então na segunda-feira eu prefiro trazer alguns temas mais teóricos, temas que a gente pode abordar sem eu ter que ter feito muito barulho nos dias anteriores, tá bom? Então é o seguinte, hoje nós vamos falar da poeira, nós vamos falar dessa nossa amiguinha aqui tão inseparável da marcenaria, dos nossos projetos, né? Mas antes disso eu quero deixar aqui no card a playlist com todas as lives que eu estou fazendo desde janeiro, trazendo vários assuntos aí dentro da criatividade, para a gente poder ampliar a nossa criatividade, para a gente poder acreditar um pouco mais em nós mesmos, para que a gente possa passar para um próximo nível dentro da marcenaria, dentro das criações da marcenaria. A marcenaria ela envolve muita criatividade, tanto para você resolver problemas, para você criar peças com design diferente, ou até mesmo para você criar jigs e gabaritos que vão te facilitar na produção das peças que você está fazendo. Muitas vezes você começa a fazer algumas peças em produção para poder estar vendendo, para poder estar ganhando um dinheiro extra, e esses gabaritos ajudam com que você aumente a produção, ou seja, fica uma coisa mais prática para você simplesmente encaixar a peça e cortar, encaixar e cortar, né? Ou fazer algum beneficiamento, né? Então, esses gabaritos ajudam nessa produção, né? Ao invés de você ter que ficar ali ajustando a máquina toda vez que você for fazer um corte, você já tem um gabarito que posiciona a peça no lugar certo e corta várias vezes, tá? Então, assim, e eu quero deixar aqui também separado no card um vídeo da segunda-feira passada onde eu falo sobre barulho. Então queria que vocês escutassem um pouco a minha sugestão de como vocês minimizar o barulho dentro da oficina. Tá? O barulho é uma coisa também inerente à marcenaria, porque você está trabalhando com máquinas e essas máquinas fazem barulho, né? O contato da máquina com a madeira também gera muito ruído, então a gente também precisa tomar um certo cuidado para não incomodar principalmente os vizinhos, tá? Mas isso existe lei para isso. Então assiste o vídeo que está aqui no card para você ficar ciente do que eu estou falando, tá? Mas antes da gente entrar no assunto aqui da poeira, eu queria só falar uma coisinha que é muito importante, que é o seguinte: tudo que acontece na marcenaria é por causa do desfrute. O que é o desfrute? Desfrute é você desfrutar, é você apreciar aquele resultado de um trabalho que você fez, ou seja, seja pela peça concluída, ou seja simplesmente pelo prazer de estar mexendo com a madeira, de sentir o cheiro dela quando você corta. Então esse é o desfrute. O desfrute é o resultado final, o desfrute é a experiência que você vai levar para a sua vida, né? E isso é o mais importante. Né? O mais importante é esse desfrute e o caminho até o desfrute. Então, assim, sempre quando vocês estiverem fazendo qualquer coisa, curtam esse caminho, esse processo, até vocês chegarem na conclusão da peça, porque às vezes a conclusão nem é o mais importante, mas sim todo o aprendizado, toda a experiência que você teve até chegar naquele resultado. Porque às vezes é isso que vai te destravar você em outro projeto, ou vai destravar a sua criatividade para você criar uma peça original sua, tá? Então, assim, foquem nesse desfrute, assim, o que é o desfrute? O desfrute é aquele, apreciar, é depois que a peça está pronta, é você fazer usar uma técnica e ficar um resultado maravilhoso dentro daquilo que você esperava, esse é o desfrute. Então, sempre foquem nisso dentro da oficina. Vocês vão ver como assim, a qualidade, o nível, o prazer de vocês estarem fazendo esse trabalho vai aumentar assim absurdamente. Então curtam cada momento, né? Não deixe o cérebro ficar questionando vocês, dizendo vocês não podem, tá vendo, você errou, aí você não tem jeito para isso. Manda ele ficar quieto,
E aproveita, desfruta. Olha, eu fiz isso aqui, deu errado. Por que que deu errado? Ah, puxa, olha, eu fui no sentido do veio, né? Fui no sentido contrário do veio, isso forçou, fez a madeira lascar, então vamos fazer do outro lado. Aproveita aquele lascado e deixa a peça rústica. Então, assim, usa a criatividade, tá bom? Então vamos entrar no assunto da poeira. A poeira é algo inerente. Então, assim, o primeiro conselho, se eu puder dar um conselho a vocês, o que que é? Primeiro, se inscreva no canal da Oficina de Casa, acione aí as notificações para vocês receberem todos os recadinhos quando a gente posta algum vídeo, tá bom? E entra no nosso canal oficinadecasa.com.br e vê as novidades que tem lá no site, que eu sei que vocês vão gostar, tá bom? O meu primeiro conselho para vocês, sempre usem máscara, tá? Primeiro proteja a si mesmo antes de você começar a fazer o trabalho. Por quê? Porque quando a gente trabalha com madeira, a gente gera uma poeira, não é essa poeira, essa aqui nem é muito grossa, né? Muito fina, desculpa. Mas existe uma poeira muito fina, que é aquela que fica em suspensão no ar, que vai se depositar em cima das coisas que você tem na oficina, que normalmente é o que irrita as pessoas, né? Olha, tá tudo empoeirado, tá tudo não sei o quê. É essa poeira bem fininha que você não... Na hora que você está cortando, ela forma uma nuvem, né? Então, assim, não é que nem essa que está depositada aqui e ficou num cantinho, não. Ela sai em suspensão. E é essa poeira que você pode estar respirando, você pode estar trazendo para você. E isso é uma coisa assim que ao longo do tempo vai te prejudicar. Então usem sempre a máscara, tá? É que nem a questão do barulho, sempre usem um protetor auricular, tá? Principalmente com o ouvido, porque o ouvido ele é silencioso, ele não mostra sinais que você está perdendo a audição, não, ela cai rapidamente, tá bom? Mas sempre usem máscara, né? Nem que seja só um cortinho, usem máscara, porque assim, é só um cortinho, aí você faz isso durante anos, né? É muita coisa. Então usem mesmo, tá? É um conselho que eu dou para vocês. A gente precisa realmente se policiar quando a gente está trabalhando, porque a gente tem o costume de não fazer isso. E não interessa se o seu ambiente é fechado ou se é aberto, tá? Se for fechado é mais um motivo ainda de você estar usando isso, né? Porque aí realmente a coisa está mais ali aprisionada junto com você e você vai estar respirando muito mais aquilo, tá bom? Bom, existem diferenças entre os cavacos que são liberados pelas máquinas, né? Então cada máquina tem a sua característica, tá? Então, assim, por mais que algumas pessoas falem assim, use um bom aspirador, faça um ciclone que resolve, assim, resolve parcialmente, tá? Você nunca, assim, vai ser muito difícil você conseguir eliminar 100% da poeira da oficina, tá? Eu acredito que nem com aqueles sistemas maravilhosos, gigantescos, assim, você vai eliminar 100% da poeira. Né? Você vai eliminar uma grande parte dela, vai te ajudar muito, mas a maioria não. Né? Por exemplo, esse cavaco que está aqui em cima da mesa, que vocês estão vendo, né? É um cavaco assim, fino, médio, vamos dizer assim, não é tão fino assim, mas a gente pode considerar que é um cavaco mais fino. Esse cavaco foi gerado pela serra circular de bancada, né? E eu captei todo esse cavaco com um saco de lixo, né? Ou seja, eu coloquei esse saco de lixo na saída do bocal que tem embaixo para captar isso. É assim que você trabalha, Ney? Não, não é assim. Normalmente eu coloco um aspirador para captar tudo isso. Só que existem dois tipos de cavaco. O cavaco esse cavaco médio, assim, não, um pouco mais fino, alguns grãos mais grossos, eles vão junto com eles descem com a máquina e vão para essa saída do aspirador. Quando você tem uma sucção, você capta mais disso do que um saco de aspirador que só está jogando para fora, tá? Mas aqui na parte de cima da máquina também tem saída de cavaco. Tem saída de cavaco dessa mesma espessura que sai por baixo, e tem inclusive aqueles pedaços maiores, algumas lascas tal, que ficam por cima da máquina, que é natural. Né? Então você tem duas saídas de sujeira, ela joga para baixo e joga para cima esse cavaco. Então assim, não tem como você com o aspirador embaixo eliminar toda a poeira que vai fazer em cima.
E a mesma coisa acontece com a meia esquadria. A meia esquadria, quando você corta, mesmo você colocando uma saída de aspirador, ela joga um cavaco que é captado pelo aspirador ou pela bolsa, né, vamos dizer assim, ó. Vou colocar aqui. Então, quando você vê que o cavaco está aqui dentro, é porque ela capta por lá. Se você colocar um aspirador, é bem semelhante o grão das duas. Então, você vê que se ela joga para dentro dessa bolsinha, se você colocar um aspirador, ela vai conseguir sugar um pouco mais. Mas ainda tem a poeira que vai sair pelos lados, vai sair pela frente, né? E vai entrar em suspensão também no ar. Então, assim, existe uma poeira que você não vai conseguir captar pelo aspirador, principalmente porque o aspirador está ali numa posição que não é muito favorável. No caso da meia esquadria, tem algumas pessoas que constroem uma caixa em volta dela, né? E nessa caixa eles colocam uma saída maior, um bocal maior feito em madeira para o aspirador. Por quê? Porque eles querem captar também essa poeira que sai pelos lados da serra, né? Porque quando ela corta, ela joga o cavaco pro buraco do aspirador, mas ela joga para os lados também, ela joga um pouco para frente. Então esse cavaco, eles fazem uma caixa de madeira em volta dela para poder tentar captar um pouco mais dessa poeira. Funciona? Funciona, mas não sei dizer para vocês qual é o grau de eficiência desse projeto. Tá? Existem máquinas que, por exemplo, não tem lugar para você colocar o bocal do aspirador, não tem assim saída para o aspirador. No caso de algumas tico-tico, tupias, plainas, então assim não tem, né? A plaina, normalmente a plaina elétrica, ela tem ali a saída e às vezes tem um bocalzinho para você colocar o aspirador. É útil? É muito útil você colocar o aspirador na plaina, que é uma das máquinas que fazem mais cavaco, né, assim, que eu considero que façam mais sujeira assim, é a plaina e a tupia, né? Por quê? Porque elas removem bastante madeira, né? E elas realmente espalham o cavaco para tudo quanto é lado, né? Mas é um cavaco também um pouco mais grosso da plaina, né? Da plaina às vezes é um pouco mais grosso, da tupia também ela faz aquela poeirinha bem fina e vai fazendo um cavaco de grãos maiores. Mas, por exemplo, aqui, ó, isso aqui tudo é cavaco de madeira, só que isso aqui não foi gerado por máquina, isso aqui foi gerado por formão, plaina, então é um cavaco bem mais grosso, né? Você percebe que tem lascas de madeira aqui grossas, né? Tem aquelas voltinhas assim. Então esse é um outro tipo de cavaco que, por exemplo, você usando com uma ferramenta manual, você não vai estar usando aspirador, então você vai gerar esse tipo de cavaco que você vai ter que fazer a limpeza depois. O aspirador ele é muito útil, eu aconselho todo mundo a usar um aspirador porque você diminui principalmente essa nuvem de poeira que fica em cima. Porque é uma poeira mais leve, é uma poeira mais fácil do aspirador estar retirando do ar. Isso vai facilitar você. Essa poeira aqui, ó, olha que coisa horrível. Essa poeira aqui, inclusive ela está mais escura porque eu lixei algumas peças que ficavam no tempo. Então, além da poeira da madeira, tem a poeira do resíduo, né? Então por isso que ela está mais escura assim. Mas essa aqui é uma poeira muito fina, é uma poeira que se espalha pelo ar. Então é muito importante quando você usar uma treme-treme, você usar uma lixadeira dessas que realmente vai fazer um pó mais fino, é você realmente furar a base dela, né? Inclusive tem máquinas que te entregam essa furação, tem máquinas que já vêm até com a lixa furada, porque esse furo, querendo ou não, ela consegue captar um pouco de sujeira e jogar para esses saquinhos, né? Para esses reservatórios de poeira, tá? Tem máquinas que você consegue até fazer uma adaptação aqui e colocar o aspirador. Mas no caso do lixamento, o que eu aconselho vocês? Vocês podem criar um suporte de madeira, assim, tipo uma caixinha mesmo, uma caixinha simples,
de madeira, assim, ao invés das laterais serem retas, elas é um pouco inclinada, então é uma caixinha tipo, como é que eu posso dizer para você, tipo abajur, né? Assim meio inclinadinho, onde você coloca o bocal do aspirador e você faz o lixamento ali do lado. Então você consegue, além de captar um pouco com esse reservatório da máquina, o que vai saindo da coisa você consegue com a força do aspirador ir jogando ali para dentro, tá? Tem projetos na internet que você tem assim caixas com a parte de cima toda furadinha, né? E essas caixas assim tem um fundo inclinado assim para dentro, né? Como se fosse um funil. E embaixo é ligado um aspirador, porque toda a poeira que você está fazendo em cima vai cair naqueles pedacinhos. Com o aspirador ligado, aquilo vai formar um vácuo, vai fazer uma sucção. Então, quando você aspira, tudo isso vai para dentro, tá? É uma boa opção? É uma boa opção, entendeu? Assim, mas você também não resolve 100% dessa poeira. A poeira também vai voltar, vai fazer poeira. Você vai ter poeira nos seus objetos da sua oficina, não vai ter jeito, tá bom? O aspirador ele é muito eficiente. Se você colocar um ciclone, ele fica um pouco mais eficiente, ele capta um pouco mais, porque o ciclone ele simplesmente ele aumenta um pouco a potência, o vácuo da aspiração. Você criar esses sistemas próprios para você fazer aspiração e cortes é interessante, né? Você de repente ter um lugar ali onde você possa colocar algum sistema de aspiração para você fazer. É útil, você consegue fazer isso, tá? Mas, por exemplo, eu tenho uma oficina aqui há 10 anos praticamente, né? Aqui onde eu faço muita poeira, faço realmente, caminho para a minha família ir para a lavanderia e eu uso simplesmente o aspirador, tá? Para tirar principalmente essa nuvem de poeira que sobe. Tá? Que eu acho que é a mais importante que a gente tem que reter. Agora, o restante é inerente à marcenaria, a gente faz parte dela. Então, assim, você vai precisar fazer uma limpeza na sua oficina de vez em quando, você vai precisar bater um ar, né? Você vai precisar pôr uma máscara, vir com ar e bater nas coisas, assim, fazer aquela poeira descer e cair no chão para depois você passar um aspirador. Né? Você vai precisar de vez em quando pegar algumas coisas com um pano ali e dar realmente uma limpada para tirar a poeira que fica acumulada. Você vai precisar? Não vai ter jeito. Mas você pode amenizar um pouco esse trabalho, que é usando o aspirador, usando os ciclones. Você consegue diminuir essa suspensão, mas tem cavacos assim que você não vai conseguir tirar da máquina, né? E tem máquinas tem máquinas que geram muita força quando entra em contato com a madeira. Né? E dependendo do tamanho da lasca que ela cria, com a força que ela está girando, o aspirador não consegue sugar. Então isso vai realmente espalhar pelo local e você vai ter que fazer uma limpeza posterior. Tá? Mas o melhor amigo da poeira assim é realmente o nosso querido aspirador. Né? Eu já vi oficinas que colocam ventiladores no teto para não deixar essa poeira se suspender demais, então ela fica meio rebaixada. São ventiladores assim que não são rápidos, né? Não tem aquele vento forte, um vento bem baixo, assim, é mais para não deixar essa nuvem se espalhar demais, então ele tenta jogar essa nuvem para baixo, tá? Mas eu também já ouvi dizer assim que por muitas vezes esses aspiradores